Vamos receber agora o nosso bispo Tito Oscar, bispo sênior da Igreja de Nova Vida. Uma alegria, uma honra tê-lo conosco aqui essa noite. Obrigado. Boa noite, queridos. Apenas uma lembrança para você não perder essa bênção, esse café da manhã. Não esqueça de mexer no seu relógio, porque sábado muda o horário de verão. Estou dizendo isso porque neste final de semana, o meu relógio, o meu sistema lá que eu uso para despertar, ele já alterou o horário de verão uma semana antes. E eu acordei muito cedo, fui fazer café, como sempre faço, fui me preparar, minha esposa dormindo, ela olha para mim assim: por que você acordou de madrugada? Eu digo: madrugada não, está na hora. Ela disse: não, está não. Fui olhar no relógio, ainda era 20 para 7. O relógio mudou o horário sem eu saber, né? Então, já comecei a perder um pedacinho do sono na semana passada, né? Mas para você não perder o café, acerte o seu relógio no sábado, né? Vamos ter aí essa mudança que é necessária. Que bom que você está aqui, que bom que nós temos este momento e vamos fazer uma oração agradecendo a Deus e pedindo que esse início de caminhada, de jornada, seja segundo a vontade dEle, e que todos aqueles que vão fazer uso da palavra traga algo ao coração de você e daqueles que vão estar aqui na igreja durante estes momentos que a igreja reservou para falar sobre esse assunto tão complicado, difícil e escasso na igreja, que é missão, não é? Então vamos orar. Pai, abençoa como já tens nos abençoado nesta noite e permita-nos neste momento abrir a tua palavra e falar ao coração daqueles que precisam ser despertados e conscientizados da necessidade de ser o que a tua palavra nos ordena, ser sal e luz. Ajuda-nos, abençoa-nos e prepara os nossos corações para essa caminhada em nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria de convidá-los à leitura de um versículo só, que está no capítulo 49 do profeta Isaías. Isaías, capítulo 49. Depois você pode ler o contexto aqui. Esse texto fala sobre o servo do Senhor. Isaías é um profeta messiânico, é um profeta que se reportou em suas profecias a tudo aquilo que aconteceria com Jesus. A gente conhece muitos destes textos, Jesus fez referência a eles. E aqui em 49, versículo 6, diz assim: ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. E que Deus nos abençoe, que todos digam amém e amém. Você pode ocupar aí o seu lugar. E antes de nós apresentarmos algumas considerações conceituais, sim, mas espero que sejam também conceituações práticas sobre esse tema, eu gostaria mesmo de parabenizar a direção da igreja, a igreja aqui de São Cristóvão, pela feliz iniciativa. Essa já é a terceira vez, quinto ano, né? Por esse desejo, esse propósito de discutir um tema que é muito pertinente para a igreja e muito necessário. Tão importante, porque sem ele a igreja não sobrevive. Sem este compromisso a igreja não se estabiliza. E a gente tem que olhar, né, com muito carinho, porque este compromisso de missão envolve praticamente todos os segmentos da obra de Deus. Uma iniciativa assim nos fortalece.
uma iniciativa assim nos prepara. Nos prepara para quê? Para o desempenho das funções que a igreja tem nos delegado. Nós não vivemos apenas de cultos. Não é apenas uma reunião em que um pastor fala e você ouve, vai para casa e se repete na semana que vem a mesma coisa. Não. Nós estamos aqui sendo desafiados. Mas eu preciso de dizer algo para você logo nesse momento. Que há no meu coração, pelo menos, alguns receios que eu diria assim, engavetados nos armários aqui do coração, com respeito a missões. Nessa minha jornada, nessa minha caminhada ministerial, agora em 17, eu vou completar 50 anos de pastorado, ministério pastoral. Já vi muitas coisas, já fiz muitas coisas, e por incrível que pareça, queridos, já errei muitas vezes. Olha que eu não sou de errar, eu sou tão puro, mas já errei muito nessa caminhada, né? E como participante que fui de congressos, de seminários, de conferências sobre missões, eu fico um pouquinho assim, um pouco preocupado com respeito aos resultados práticos de encontros como este. E quero dizer para você que há uma certa, eu digo, ansiedade santa. Você sabe que tem uma ansiedade que é santa, né? Tem a ansiedade que é patológica, você não pode andar ansioso, a Bíblia diz, não andeis ansiosos, mas há uma ansiedade que é santa. Há uma expectativa, pelo menos no meu coração, e eu espero que no coração também dos que prepararam, de que as palestras que serão ministradas, que todas elas se encaixem dentro do propósito, dentro da moldura da igreja, que estas reflexões acordem e levantem aqueles que estão acomodados. Tem pessoas aqui acomodadas? Você sabe que é a maioria da igreja, né? Se acomoda, senta na poltrona e quer o melhor de Deus, mas não estão dispostos a oferecer o melhor a Deus. Nós precisamos quebrar isso, quebrar essa rotina apenas de assistir. Eu digo à igreja, nós não estamos aqui assistindo culto, nós estamos aqui participando de um culto. Você é tão importante quanto eu. Você é tão olhado por Deus quanto eu que estou pregando. Então a gente precisa ter esse cuidado. Sabe por que eu digo isso? Porque na maioria das vezes a igreja, ela fabrica uma moldura tão pequena que a tela pintada não serve, não se encaixa, e aí aquela pintura acaba sendo deixada num canto. Outras vezes a igreja cria uma expectativa tão grande e o que recebe não se adequa àquilo que ela necessita para cumprir o seu papel. Então há um conflito aqui, e este me parece é um dos desafios de um encontro como este. Por quê? Nós podemos pintar quadros, queridos, maravilhosos, coloridos, impactantes, sobre a responsabilidade da igreja em evangelizar os perdidos, em alcançar aqueles que ainda não conhecem a obra salvadora, salvífica do Senhor Jesus. Mas, ouça, tudo costuma terminar com a última palestra. Quando o pastor Valmir pregar domingo à noite aqui, disser que Deus abençoe vocês rica e abundantemente, terminou o congresso, pronto, a gente volta àquela rotina. E praza aos céus que isso não aconteça. Se eu perguntasse o que aconteceu, quais foram os frutos práticos destes últimos 4 anos de congresso? O que você fez? Tem alguém aqui que participou do ano passado? Do ano retrasado? Do ano retrasado? O que aconteceu na sua vida? Você chegou para o pastor e disse: pastor, eu quero ir para a Síria. Eu quero ser missionário em Alepo.
Você chegou para o pastor para falar isso? Depois daquelas mensagens impactantes que os pastores pregaram? Se não aconteceu, querido, nós estamos criando expectativas falsas. É um dos desafios grandes. Eu oro, e eu espero que você ore também, que o Senhor nos ajude a plantar uma semente que produza a 100 por 1. Você pode dizer amém? Amém. Que o Espírito Santo desperte verdadeiramente o nosso povo para aceitar o desafio de alargar o espaço da tenda, de estender o toldo desta habitação, como disse o profeta, de alongar as suas cordas, de firmar bem as suas estacas. Que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, no meu coração, para que a gente tenha essa coragem, essa disposição, esta ousadia. Eu trabalho numa cidade que é muito complicada, São Paulo. A maioria conhece, mas quem vive no dia a dia sabe que é uma cidade estressante, uma cidade que exige muita correria. Dizem que o carioca não trabalha. Quem trabalha é o paulistano. Não é verdade. Mas hoje os grandes centros estão sendo assim muito difíceis de a gente viver e conviver. E ser igreja em São Paulo é um desafio muito grande. Porque o pessoal lá, o meu pessoal é maravilhoso. Um pessoal lindo, um pessoal generoso. Mas é aquele pessoal que gosta de ouvir. O paulistano come bem, frequenta os melhores restaurantes da cidade. São Paulo tem uma quantidade de restaurantes, você pode escolher o que você quiser. Na minha rua mesmo, abriu agora um restaurante de japonês, né? Tem fila de 50 a 100 pessoas na fila esperando. Eu fico olhando, meu Deus, por que a igreja não tem fila? Não é verdade? Por que a igreja não tem fila? Nós oferecemos a melhor comida, o melhor cardápio. Tem presunto, sim, tem queijo, tem manteiga no pão. Por quê? É muito desafiante. E lá eu sinto isso. As pessoas correm demais. E quando chegam na igreja, sentam, querem ouvir, querem comer do bom e do melhor, e dizer: bispo, foi muito bom estar aqui. Até domingo. Até domingo? Mas a gente tem reunião agora, quarta. Tá. É um problema. A temática, queridos, do congresso é sobre a atuação da igreja. Quem é a igreja aqui? Diga amém. Amém. Pois é. É a atuação da igreja como sal e como luz para o mundo. O texto do profeta Isaías, que nós lemos no início desta reflexão, fala sobre o servo modelo que foi o Senhor Jesus Cristo. É um texto, sim, específico sobre o ministério do Messias. Mas a gente pode, sem ferir a exegese bíblica, transportá-la para a igreja de hoje. Igreja que tem a responsabilidade de ser luz, de ser sal, para que este tempo que nós estamos vivendo, para que esse tempo tão complicado, para que esta sociedade tão insípida, uma sociedade que não tem sabor, que não tem gosto, insossa, uma sociedade que busca apenas o seu prazer, o hedonismo ainda predomina. Então a igreja tem esta responsabilidade, uma sociedade que está desprovida de luz. Então essa é uma missão muito importante para nós. E se Jesus foi servo modelo, foi a luz do mundo, foi o sal da terra, foi o veículo da salvação de Deus para os povos, nós podemos, e eu diria, devemos seguir as suas pisadas. Amém? Amém. Como foi cantado aqui, a gente canta hinos maravilhosos, mas a gente não vive o que canta. A minha vida a ti entrego. Até que ponto nós estamos entregando a nossa vida? Até que ponto nós... mas o senhor é pastor. É verdade, eu coloquei a minha vida nas mãos de Deus já faz alguns anos, né? Vivo disso, tudo que faço está envolvido. Você não, você é uma pessoa que trabalha no mundo secular, enfrenta as suas lutas, tem as suas dificuldades, tem a sogra que vai para a sua casa, passa uma semana, esses problemas que são normais e naturais na vida de todos nós, não é? Sogra é uma bênção, querido.
bênção. A nossa nora põe as mãos para o céu assim e agradece pela sogra que ela tem, pelo sogro que ela tem. Porque eu vou pegar as netas na escola, eu voltei a estudar, é verdade. Elas chegam da escola, tem que fazer as tarefas. Vovô, vem me explicar isso aqui. Eu sou obrigado agora a conhecer geografia, história, matemática, ciências. O que elas estão estudando não tem nada a ver comigo. Eu, quando estudei cultura inútil, meu pai me obrigou, uma certa ocasião, a decorar os afluentes do Amazonas. Meu Deus, para que servem os afluentes do Amazonas para mim agora? E como eu não sabia direito, ele amarrou um dedal no meu dedo, assim, meu pai era alfaiate, e me colocou a costurar, a chulear, como a gente chamava, panos, e decorar os afluentes do Amazonas. Você conhece um afluente do Amazonas? Diga. Rio Negro, Tapajós, Xingu. Não, esse é do lado direito, eu quero do lado esquerdo. Meu Deus. É complicado. Então, as sogras são bem-vindas, nós cuidamos, eu estou estudando com as crianças, minha esposa não está me acompanhando hoje, porque está lá cuidando das meninas, né? Então, mas essas lutas que vocês enfrentam, quando chegam na igreja, eu entendo, você quer descansar, você quer ouvir, você quer cantar, ir embora para casa e dizer até logo, pastor. Mas não pode ser assim. Ou não deve ser assim. Nós temos tanto que agradecer a Deus, queridos. Tanto, por tudo que Ele fez. E qual foi o pedido final? Quando a pessoa falece, a gente quase que fica numa obrigação de atender o último pedido. Qual foi o último pedido que Jesus fez? Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Cumpram esse trabalho. Façam discípulos. E eu vou estar com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Mas Ele vai estar conosco se nós cumprirmos o que Ele pediu. Então, eu quero dividir esse texto, não sei se tenho tempo suficiente para isso, em 3 partes, esse texto que eu li. A primeira parte, procurando enxergar a igreja como uma agência de serviço, porque nós somos. A igreja não existe para cuidar de si mesma. Nós não podemos ser intimista, exclusivista, não podemos olhar apenas para as nossas necessidades. Não. Então a gente tem que olhar a igreja como uma agência de serviço. A segunda visão que eu gostaria de colocar no seu coração é vendo a igreja como uma fonte de luz e sal para o mundo, que é a temática do congresso. E em terceiro lugar, vendo a igreja como uma fonte de salvação para aqueles que caminham como ovelhas sem pastor. Então, esta é a nossa missão com respeito a este desafio que foi proposto aqui no Congresso. Então, em primeiro lugar, vamos ver a igreja. Como a igreja está em relação ao serviço que ela deve prestar ao povo que vive do lado de fora. Você sabe, e com certeza sabe, que o Brasil sempre foi um campo fértil para a evangelização. Sempre foi. Hoje, esta fertilidade, ela alcança altos níveis. Ela está muito mais, vamos dizer assim, consistente do que em tempos passados. Nós vivemos num país, queridos, onde o povo, de um tempo para cá, o povo começou a andar de um lado para outro, em busca de ajuda, de socorro, de alguém, né, que possa dar uma palavra de ânimo, de incentivo, de esperança. Hoje o povo está carente em muitos sentidos, muitos sentidos. E a igreja, na tentativa de atender a estas demandas, tem se desviado da sua missão, que é uma missão muito simples: pregar a palavra.
pregar a palavra. Mas a pregação hoje já não está sendo suficiente. Apesar de ter uma facilidade, nós não temos nada que nos proíba de pregar o Evangelho, nós estamos passando por uma crise. O país está pronto. Jesus reclamou uma certa ocasião, disse: olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Ainda hoje me parece que é o clamor da igreja. Eu me lembro, no Congresso Brasileiro de Evangelização, que foi realizado em Belo Horizonte em 1983, um dos preletores advertiu os congressistas naquela época dos desvios sobre, disse ele, as práticas antibíblicas que muitas igrejas estavam adotando no contexto da evangelização. E um deles chegou a afirmar o seguinte: é preciso acabar com evangelistas que andam percorrendo, disse ele, o Brasil e convidando ouvintes a serem amigos de Jesus, disse ele. E aí ele concluiu: todo brasileiro deve ser desafiado, todo cristão deve ser desafiado a ser servo de Jesus. Servo de Jesus. Ora, isto foi falado há 33 anos passados. 33 anos. E o que foi feito de lá para cá? Quantos espaços a igreja conquistou? Que tipo de serviço ela prestou ao povo? Não, bispo. Houve um crescimento, é verdade, querido. Houve um crescimento numérico muito grande, mas a igreja continuou, e eu digo sem nenhum pessimismo, continua escondida, ensimesmada, voltada para os seus próprios interesses, ainda hoje. Isto para não falar dos modismos, dos exageros, das práticas esotéricas que grudaram na teologia e na doutrina de muitos líderes. Muitos. O crescimento observado não foi necessariamente um crescimento produzido pela evangelização, mas sim pela troca de membros. Pela troca de membros. Houve um inchaço e não um acréscimo de pessoas convertidas pela ação da igreja. Eu desisti na minha igreja, ou na igreja que o Senhor me permite dirigir, de minha igreja, eu tenho igreja, mal tenho uma esposa. Eu desisti de cartão de membro. Não tem mais. Tem uma placa lá na igreja, lá, atualize o seu cadastro. O pessoal passa a hora, nem está aí. Você quer mandar um recado, você quer mandar um e-mail, você quer comunicar alguma coisa. Eu desisti. Por quê? Você faz o cartão, coloca o cartão na secretaria e diga: olha, os cartões de membro já estão na secretaria. Eles estão lá mofando. Quando você procura um, não, ela já saiu, ela foi embora. Como disse o bispo Miguel hoje, num desabafo lá no conselho, uma pessoa chegou para ele: eu amo muito o Senhor, mas eu estou indo embora. Você me ama e está indo embora. Me lembro do pastor Fernando pregando aí em São Paulo, recentemente. Ele disse: tenha cuidado com essa expressão, eu te amo. Aí ele contou uma historinha dele, dizendo que ele tinha muita vontade de ser músico. Muita vontade. A paixão dele era ser músico, tocar um instrumento. Falou com o pai comprou um violão para ele, pagou um professor particular, e o pastor Fernando lá, jovem, começou a tocar. Por fim, o professor chegou assim: Fernando, eu amo você demais, mas não dá. Desiste. Não dá. E ele ficou cismado com essa expressão. Então, quando alguém chega e diz: eu te amo, espere não uma recompensa, não, eu te amo. Não dá mais. A igreja inchou. A gente, quase, os batismos que nós fazemos são raros hoje. Eu me lembro na época em que nós começamos, fazíamos batismo de 70, 80 pessoas em Botafogo. Hoje, quando você batiza 4 pessoas, você levanta a mão para o céu e diz: graças a Deus, 4 pessoas.
um pastor muito conhecido no país disse que quando o altar da igreja está vazio de convertidos e o tanque vazio, alguma coisa está errada com a igreja. A gente precisa pensar nisso. Vocês têm uma oportunidade tremenda nesses dias aí para pensar. Porque é importante, queridos, é importante a gente pensar nisso. Um escritor chamado Joseph Aldrich, que ele fez uma afirmação num livro sobre evangelização, um livro chama-se Amizade, a Chave da Evangelização. Ele disse o seguinte: a igreja, como noiva, não deve ser um manequim em exposição na vitrine de uma loja de artigos para noivas. A sua beleza é operacional, dinâmica, penetrante. Em outras palavras, a igreja foi criada para ser uma agência de serviço. Essa saída que vai ter aí nesse sítio é um serviço. Mais do que brincar, nadar, jogar, é o estreitamento de uma comunhão e a conscientização de que, gente, nós somos responsáveis por um mundo carente. Nós estamos aqui nesse lugar gostoso, não é para nos refugiar, é para nos preparar, é para conversar, é para dialogar, é para fazer um insight, perguntar, fazer um brainstorm e dizer o que nós podemos fazer para melhorar essa performance da igreja. A gente precisa pensar nisso. É importante lembrar que a igreja sempre contou, querido, sempre contou com os elementos, as armas para fazer diferença no seu mundo. A igreja não é desprovida de dons e talentos, ela tem tudo o que precisa para fazer essa obra. Ela é uma instituição, eu diria, rica, próspera. Nós encontramos nos bancos das nossas igrejas todos os talentos, todos os dons necessários para atender a demanda de ser sal e luz. Nós temos na igreja. Mas alguém muitas vezes chega perto de mim e diz assim: pastor, o que eu posso fazer na igreja? Eu digo: oh, Jesus, o que eu posso fazer? Tem tudo para fazer. A gente vive apelando, Geração Vida. Quem pode nos ajudar na Geração Vida? Que é um ministério importantíssimo. Não aparece ninguém. Criamos lá N vezes reuniões para motivar as pessoas. Você vai uma vez, vai duas, depois a pessoa desanima. O que está acontecendo hoje? Há uma verdade que a gente precisa entender e plantar no coração. Neste desafio, a igreja não pode confundir ação com ativismo. É muito fácil você agitar a igreja. É por isso que os modismos entram. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tá. Não dá em nada. Não pode confundir emocionalismo com chamada, como missão com distração. É muito mais do que isso. Se a igreja sente neste momento o pulsar de uma chamada missionária, ela precisa auscultar o próprio coração, para ver se essa paixão é a mesma que Jesus sentiu quando contemplou uma grande multidão, você conhece, que caminhava sem rumo, e Jesus se compadeceu dessa multidão, que não sabia para onde ir, não tinha direção, não tinha pastor. Compaixão, queridos, exige ações concretas. Não adianta você chegar para mim e dizer: eu tenho compaixão do bispo. Assim, então me dá um dinheirinho aí, meu filho. Tem que ter ação prática. Dizer que me ama, muito bom, mas eu quero a extensão desse amor, a prática desse amor. A igreja muitas vezes manifesta dó, piedade em relação aos de fora, mas continua com as suas portas cerradas. Compaixão é uma força que age de dentro para fora. Nós fortalecemos as nossas vidas aqui para fazer com que essas vidas sejam gastas do lado de fora. A compaixão nos empurra, nos impulsiona, nos projeta. A compaixão faz com que o nosso coração seja compatibilizado com as nossas mãos, com os nossos pés. Quem tem compaixão faz. Amém, queridos? Amém.
Por essa razão o profeta disse: quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quão formoso. Pessoas que andam, que caminham. Lembre-se de que protestar fé, entusiasmo e desejo de fazer missões é uma coisa. Sair para conquistar o mundo é outra coisa bem diferente. Sair com todas as garantias, com todo o apoio, com toda a segurança, não é fazer missão, é tirar férias. É diferente. Na primeira multiplicação de pães, quando a situação se tornou difícil, você conhece a história, quando os discípulos pediram lá para Jesus se livrar da multidão, despede porque é tarde, não há comida por aqui. Jesus voltou-se para eles e disse o quê? Vocês devem assumir a responsabilidade, deem-lhes, vocês mesmos, o que comer. E esta é a missão que a igreja precisa exercitar, uma missão de fé, de dependência na palavra de Deus, palavra que nunca voltou vazia, e não há de voltar. Mas os discípulos não estavam sintonizados, o coração não batia no mesmo compasso das mãos, dos pés, da disposição de fazer. Eles não conseguiram naquele momento crer no sobrenatural. Queridos, nós precisamos de crer no sobrenatural. Deus ainda ama este mundo perdido, e Deus não manda anjos pregar o evangelho, Ele nos manda, a ordem é para nós, a ordem é para nós. Não podemos agir como os discípulos que olhavam apenas para o vazio, para as impossibilidades. Não tem pão, tem pão. Missão se faz quando a palavra se torna viva e eficaz no coração do servo. Lembre-se de que a igreja não precisa fabricar pão. Não. A tarefa de evangelização, a tarefa missionária é repartir o pão que se tem hoje. É repartir. Eu sei que há muitos inventores dentro da igreja. Por isso ela está se distanciando cada vez mais do projeto inicial de pregar o evangelho simples, de ser sal, de ser luz para o mundo. Então a igreja tem que ser uma agência de serviço. Nós estamos aqui para trabalhar. Eu fui uma certa ocasião numa repartição pública do INSS, lá em São Paulo, ir lá ajeitar uma situação de aposentadoria, e quando a moça me atendeu, não sei porque, ela pegou a ficha lá e disse: qual é a sua profissão? Em que o senhor trabalha? Eu digo: eu sou pastor. Ela levantou a cabeça: pastor trabalha? A noção de que nós não fazemos nada, estamos aqui nos distraindo. Não. Assim como uma firma convida os seus funcionários, os seus executivos, para seminários, para workshops, para quê? Para prepará-los para produzir mais. A igreja se reúne para isso. Nós não estamos no culto nos distraindo, nós estamos no culto aprendendo. Nós estamos no culto sendo municiados, preparados para sair e enfrentar a crise do lado de fora. A igreja tem que ser essa agência. Rapidamente, em segundo lugar, vamos examinar a igreja como sendo luz e sal para o mundo onde ela está inserida. O profeta afirmou: também farei de você uma luz para os gentios. Ser luz é ser visível. Nós estamos nos enxergando porque tem luz. Se nós apagarmos estas luzes aqui, você não vai ver essa beleza mais. Ela vai desaparecer. Então, luz, né, é ver-se e deixar-se ver. É muito importante. É estar sempre presente, marcando o caminho, mostrando direção. A igreja que se propõe a fazer missão, queridos, precisa ter os olhos bem abertos. Não pode andar na sombra do comodismo, da passividade, da acomodação, da transferência de responsabilidade. Todos nós somos responsáveis, todos nós, dentro desse contexto.
A igreja precisa enxergar esse mundo que a rodeia. Não basta simplesmente marcar presença na cidade, é necessário contemplar a cidade e discernir, pedir Deus graça para discernir como a cidade vive, o que ela sofre. Os políticos estão aí fazendo promessas mil para entrar num cargo de governo, né? Essas pessoas precisam. Eu estava lendo na revista Veja um comentário, né, sobre a esposa do prefeito que foi eleito lá em São Paulo no primeiro turno. Vive numa outra esfera, né? E a reportagem estava dizendo assim: a fulana de tal, esposa do prefeito, precisa passar por um período de ensinamento sobre a cidade, porque fizeram uma pergunta para ela lá sobre se o Minhocão é um viaduto que tem em São Paulo, que corta o centro da cidade, muito feio, estragou a cidade, enfim, mas é muito útil, né? Perguntaram se o Minhocão ia ser destruído. Ela perguntou: o que é Minhocão? Tinha a mínima ideia, nunca passou pelo Minhocão. Então, nós precisamos de olhar e enxergar a cidade, ver a cidade como é, na verdade ela é, o que ela necessita, o que ela carece. Nós sabemos que tanto a luz quanto o sal têm funções específicas. Se a luz é importante para que a igreja veja com clareza o caminho que ela tem aí pela frente, o sal também impõe o seu valor. Jesus, num dos seus ensinos, ele disse assim: o sal é bom. Que os que têm pressão alta digam amém, né? O sal, disse ele, é bom. Mas ele volta a dizer: mas se o sal perder o sabor, não serve mais para nada. Como vai restaurá-lo? Então a igreja não pode perder essa capacidade de iluminar e essa capacidade de salgar. A igreja não pode ceder, não pode abrir espaço, não pode perder o gosto, não pode perder o sabor. Nós precisamos de uma igreja, querido, que atraia as pessoas, que saiba temperar a vida daqueles que vivem vidas destemperadas. A igreja precisa disso. Missão começa dentro de casa, começa dentro da nossa igreja, não é só na rua, não. A gente pode fazer missão dentro da igreja, pode fazer missão dentro dos nossos lares, podemos fazer missão dentro do nosso trabalho. Como é que você está influenciando? Qual é a luz que você está projetando? Qual o sabor? As pessoas têm prazer de falar com você. Eu conheci um pastor, que pregou muito aqui no Rio de Janeiro para nós, no início do trabalho, não no início, mas na década de 70, pastor Juan Carlos Ortiz, um argentino, né? Eu tinha um prazer, ele hospedou várias vezes na minha casa, eu tinha um prazer muito grande de estar perto dele. Alguma coisa emanava, você ficava perto dele, você sentia uma paz, você sentia uma segurança, você sentia uma tranquilidade, né? Era um homem extraordinário. Em certa ocasião estava eu, ele e Bispo Roberto para subir para o sexto andar lá em Botafogo, né? E parado ali, muita gente, e eu tentando apertar o botão do elevador para acelerar a partida. Ele disse assim: calma, hermano, ele já sabe que tem que descer. Eu tentando ajudá-lo, né? Tirá-lo do sufoco, apertando, mas não, ele já sabe. Era um homem assim, mas a gente sentia prazer. As pessoas precisam, quando visitam a igreja, precisam saber que elas são amadas do jeito que são. A igreja não existe para cobrar, para impor, não. Hoje, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, né? A igreja perdeu muito da sua autoridade. Eu escrevi um artigo tempos atrás, foi publicado numa revista lá em São Paulo, dizendo as minhas saudades. Eu comecei a mostrar as minhas saudades. E num dos tópicos eu disse: eu tenho muita saudade daquela igreja onde crente era crente, pastor era pastor. Hoje a gente não sabe mais quem é quem. A gente não sabe, perdemos essa posição, né? Antigamente eu entrava na igreja aqui em São Cristóvão,
A primeira coisa era ajoelhar. A primeira coisa era ajoelhar, dobrar joelho e orar. É verdade que muito estava ajoelhando, e eu falei, você foi no cinema ontem? Não fui não. Mas estava de joelho. Hoje, você entra na igreja, está zapeando, está Face. É verdade que o Face é bíblico. Não é? Face a face. Né? Não tem um texto que diz lá assim, falando sobre a face de Deus? Né? A gente, em vez de dizer face, fala face. As pessoas estão totalmente desligadas. Aí um diácono fala comigo, mas se o irmão ficar aqui em cima, nós temos uma pequena galeria onde está o som, e olhar para baixo, o irmão vai pensar que as pessoas estão acompanhando a Bíblia pelo aplicativo. Não. Estão correndo o dedo assim, vendo fotografia, membros da igreja, na hora do culto, lá num restaurante com um prato desse tamanho de comida, estou saboreando aqui no restaurante e tal, enquanto a gente está lá pregando. Oh, meu Deus, cadê esse bandido que ele está no restaurante? Tem que mudar. Nós temos que ter uma capacidade de atrair pessoas. Lucas, ele registra um momento em que Jesus entrou na cidade de Jerusalém. Diz o texto que quando ia chegando, vendo a cidade, ele chorou. Chorou. Ao levantar os olhos para a cidade, Jesus foi tomado por um sentimento. Ele chorou. Aquela cidade efervescente, cosmopolita, cheia de vida, agitada, foi vista pelo Senhor como uma cidade doente, sem futuro, sem esperança. É assim que devemos olhar para a nossa cidade. Procurar enxergar o que está além da paisagem, do movimento, do barulho, do tráfego. Quem olha, querido, apenas a paisagem é turista. E nós não podemos ser turistas nesta ordem de missões. Não. É uma pessoa que não tem compromisso com as necessidades que machucam a vida de tantas pessoas, de tantas famílias. Por isso eu disse que o Brasil é um campo fértil hoje para uma igreja que seja sadia levar essa palavra. É muito importante entender que o nosso olhar para a cidade não pode ser simplesmente de admiração pelo que ela é, prédios, construções, não pode ser apenas nesse sentido. A igreja como agente, ela precisa sentir as dores, as mazelas. Eu quando vejo aquelas imagens lá das guerras malucas que estão acontecendo aí, distantes de nós, eu fico imaginando, meu Deus, quantos cristãos devem estar envolvidos naquilo lá? Quantas pessoas, né, sofrendo, perdendo tudo. A gente tem que olhar e ver isso. Se eu perguntasse para você, quantas vezes você já chorou pela cidade do Rio de Janeiro? Mas de verdade, chorar pela cidade. Se há uma cidade que precisa de Deus, é essa cidade. Ela já tem uma cidade que é de Deus, mas você precisa de Deus mesmo. Nós não nos ocupamos, não pensamos. Como é, queridos, que a nossa luz, o nosso sabor tem contribuído para que as pessoas que cruzam conosco sejam elas transformadas. Estava relendo outro dia um livro das campanhas de Carlos Anacondia na Argentina, e o livro diz, um livro escrito pelo escritor e pastor Peter Wagner, estava dizendo que o poder de Deus era tão grande dentro da igreja enquanto o culto acontecia, que as pessoas que passavam na rua, que não tinham nada a ver, transeuntes comuns, como pessoas que estão subindo e descendo aqui essas calçadas, passavam na rua e caíam. Passavam na porta da igreja e caíam, sem saber por quê. Tropecei, não. O poder de Deus era tão grande dentro da igreja que atingiam as pessoas lá de fora.
Nós temos que pedir uma graça a Deus, não é porque somos mais santos, mas não, queridos, mas não. Deus pode fazer de qualquer um de nós uma luz, um sal. Nós temos que pegar as pessoas que chegam e fazê-las sentir que elas chegaram no lugar certo, na hora certa, para ter o melhor da vida, que é a presença de Deus. Nós somos muito afeitos a fazer levantamentos estatísticos sobre o comportamento social, sobre quantos estão morrendo de fome, sobre o número de comunidades que nascem a cada dia. Tudo isso tem um valor, claro, mas a missão da igreja é dar o pão espiritual e não se esquecer de oferecer o trigo para que a pessoa possa depois fazer o pão. Essa é a nossa missão. E para a gente concluir esta curta reflexão, vamos lembrar da igreja como uma igreja responsável pela missão de levar salvação. Salvação. Eu não sei se nesta igreja faz. Na minha, eu não faço. Há anos que eu não faço um apelo de salvação. Há anos que eu não pergunto quantas pessoas aqui não têm Cristo como Salvador. Não. Eu imagino que todo mundo é crente. Vieram de outras igrejas, de outras comunidades, enfim, essa troca. Vasos comunicantes. Permanece sempre no mesmo nível. A água entra e sai. São vasos comunicantes. Eu não faço esse apelo. Erro meu. Um escritor chamado Robert Litticum, que estuda muito sobre a igreja, ele disse assim: Jerusalém não é simplesmente uma cidade da Bíblia. Ele diz, ela é a cidade. E ele explica, ela representa todas as demais cidades. E acrescentou, a história de Jerusalém incluía uma variada gama de pecados. O pecado que Jesus lamentou ao olhar para esta cidade não representava simplesmente o acúmulo de pecados, disse ele, individuais. Jesus lamentou o pecado corporativo, sistêmico e demoníaco que permeava e dominava o povo. É importante que a gente entenda isso ao concluir esta nossa reflexão. E eu termino lembrando a entrada de Jesus numa cidade chamada de Naim. Naim. Como é que Jesus reagiu diante de um funeral? Ele voltou em primeiro lugar a sua atenção para a pessoa que mais sofria. Ele se compadeceu da mãe do jovem. Não houve nenhuma pergunta sobre o morto. Porque normalmente quando a gente chega e pergunta, a pessoa está lá chorando no morto, lá, todo cheio de florzinha, eu já pedi, me dê flor enquanto eu estou vivo. Depois de morto não adianta. Jesus não fez pergunta, né? De que ele morreu? Quantos anos ele tinha? Como é que foi? Não, a sua atenção foi voltada para quem precisava, para a pessoa que sofria. E essa deve ser a postura de uma igreja que se propõe ser luz e sal. Uma igreja que se preocupa com as pessoas que caminham de mãos vazias, que perderam tudo, inclusive a fé e a esperança de ver dias melhores. Eu disse domingo pela manhã que eu vejo, eu sinto, pelo menos uma pequena expectativa com respeito à mudança nesse país. O povo está começando a despertar para uma possível melhora. Nós temos que alimentar essa esperança. Jesus, diante do sofrimento da mãe, diz-nos o texto, ele quebrou a dureza da lei. Era proibido, ele tocou lá no esquife, mas era proibido pela lei mosaica. Ele reagiu assim por quê? Porque o que estava em jogo era a dor, o sofrimento, a angústia da perda de um ente querido. Quando nós perdemos o nosso filho lá em São Paulo, num desastre de carro, vocês conhecem mais a história, o que nos confortou foi exatamente isso. As pessoas que se chegaram a nós e nos sustentaram, não deixaram nós fazermos nada. Eu não cuidei de sepultamento, eu não cuidei de nada, fizeram tudo, compraram sepultura. É verdade que depois eu tive que pagar, mas no momento
eu fui acolhido, eu fui sustentado, né? Isso nos ajudou muito. É isso que a gente tem que entender. Jesus foi ao encontro da pessoa mais necessitada. Há momentos, queridos, na vida que nós não precisamos de censura. Nós não precisamos, muitas vezes, até de conselhos. Nós não precisamos das chamadas críticas construtivas, não. Há momentos que eu não preciso nada disso. Há momentos que eu quero só um abraço. Ou quem sabe, um silêncio. Um silêncio. Fazer missão não é doutrinar as pessoas. É simplesmente levá-las a compreender que há uma vida melhor quando se abraça o Evangelho do Reino de Deus. E o que chama a atenção nessa história de Naim foi a atitude de Jesus em devolver ao jovem o direito dele se expressar. Se você conhece o texto, Jesus dá uma ordem para aquele jovem se levantar, e o jovem, assim que se levantou, começou a falar. Sem missão evangelística, a cidade vai continuar muda, a cidade vai continuar morta, a cidade vai continuar sem expressão. E nós precisamos fazer com que essa cidade fale. Muito lindo ver estes versículos, né, sobre a cidade é do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes eu passo nessas cidades do interior aí, esta cidade é do Senhor Jesus. É muito lindo isso, né? Vamos dizer assim, alegra o coração da gente, mas você entra na cidade, é assaltado, é roubado. Que Jesus Cristo é esse? Nós precisamos pedir uma graça a Deus. A igreja precisa ser vivificada. Nós precisamos de Eliseus, né? Precisamos fazer como Eliseu fez sobre um morto, né? É preciso que a igreja se dobre sobre a cidade, colocando boca com boca, mãos com mãos, olhos com olhos, até que a cidade ressuscite. Aí você diz: ah, bispo, nós somos um grupo muito pequeno. É verdade. Gideão também pensou assim: eu sou o menor da minha tribo, não tem expressão nenhuma. Mas o que disse o Senhor para ele? Vai nessa tua força. Nós somos um povo que foi habilitado pelo Senhor para ressuscitar esses mortos. Está na hora, querido, de mostrar que a vida de Cristo não se resume apenas em ouvir mensagens, em celebrar com música o que se crê. Esta é a hora de levantar os olhos e gritar como Isaías gritou, no meio de um alvoroço de anjos e arcanjos: Senhor, envia-me a mim. Esse é o grito que nós devemos fazer. O resultado do encontro de Jesus com aquele féretro, com aquela procissão de Naim, produziu uma grande agitação na cidade, e diz-nos o texto, eu gosto dessa expressão: Deus visitou o seu povo. Traz aos céus que Deus volte a nos visitar, porque Deus visita o seu povo não com doenças, não com mortes, não com desastre, não. Deus visita com cura, com libertação, com paz, com alegria, com prosperidade, com salvação. Que Deus nos visite com poder, dando-nos uma motivação maior para começar um trabalho. Ninguém vai sair daqui para ir para a China, para outro lugar qualquer. Não é isso que nós estamos propondo. Nós queremos que você seja missionário aonde você vive, no ambiente em que você vive, que você coloque em prática todas as verdades que você tem ouvido e aprendido. Que esta igreja assuma com coragem, com ousadia, com fé, com dependência em Deus, a trabalhar, a conquistar e dar a estas pessoas o direito de terem também uma vida com abundância. Que a nossa oração seja: Senhor, restaura o sabor do nosso sal. Restaura o sabor do nosso sal. E põe óleo em nossa lamparina, para que a nossa vida possa brilhar mais e mais, para que as pessoas saibam que há uma chance para esse mundo, que Jesus tem as respostas que essas pessoas precisam. Que Deus use você como um instrumento para salgar e iluminar essa terra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé para nós orarmos, terminando este nosso encontro. E certamente os pastores que vão nos seguir
que sejam poderosamente usados e tragam reflexões que incomodem você. Porque se o pastor não incomoda a igreja se acomoda. Então que você seja incomodado por essas palavras, por essas reflexões. Que você pare e pense, não, eu tenho um compromisso. Estou indo para o céu, mas não posso chegar lá de mãos vazias. Quero chegar dizendo, Senhor, eu fiz, eu cumpri. Ganhe uma alma, já é uma bênção muito grande. Produza um fruto, coloque isso no seu coração. Nos próximos 30 dias eu vou tentar ajudar alguém. Ore sistematicamente por esta pessoa. Coloque-a como alvo do seu coração. Pessoa que não é da igreja, não é da igreja. Eu tenho certeza de que o Espírito Santo vai trabalhar no coração dela. E ela vai chegar. Ela vai tomar a decisão de seguir o caminho que você seguiu. Curve a sua cabeça um instante, Pai. Nós te agradecemos pelo início deste congresso de missões, luz e sal para o mundo. Espero que com a nossa pequena contribuição, este trabalho realmente faça uma diferença, mais do que fez nos anos passados. Porque os tempos são outros, as dificuldades são outras. Mas nós não podemos nos dobrar diante as vicissitudes, os impedimentos. Nós não podemos ficar no saleiro. Não, Pai. Nós temos que tirar o sal do saleiro e fazê-lo funcionar na vida de pessoas. Usa estas palavras, abençoa aqueles que vão sentir o desejo de fazer mais, se envolver nos ministérios da igreja, se oferecer para fazer algo mais que ainda está na dependência de obreiros. É verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ajuda-nos, abençoa todos que vão participar, se envolver, que os que estão hoje aqui não percam os próximos encontros. É uma oportunidade singular, Pai, de nós crescermos, de nós avançarmos, de nós prosperarmos neste caminho missionário. Nós oramos, te agradecemos e entregamos todos aos teus cuidados, em nome de Jesus. E que todos digam comigo, amém, amém, amém. Que Deus abençoe você, rica e abundantemente. Pastor.